Olá, boa tarde, pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui, né, pessoal? Vamos continuar o nosso estudo, o nosso pensamento, né? Que a gente começou aí. Eu comecei uma série de explicar sobre o processo, né, que acontece com a nossa consciência, né? Eu falei quais são os níveis, né? Qual eram os níveis de consciência que existe aqui na humanidade, né? O vídeo aí e tal. Muitas pessoas gostaram, né? Muitas pessoas acessaram, né? Eu digo, nossa, vocês estão gostando mesmo, né? Do meu vídeo simplesinho, mas estão querendo consumir, né? Graças a Deus, pessoal. É a espiritualidade em você. Você tá vendo que a espiritualidade está trabalhando em você, né? E esse é o propósito, pessoal. É que você se conecte com essa sua espiritualidade e seja uma pessoa melhor, sabe? Tenha comunhão com esse Deus, sabe? Tenha amor pelo próximo, sabe? Fazer o bem, sabe, pessoal? Porque por mais que tenha muitas religiões, mas são poucas pessoas que estão conectadas verdadeiramente com essa essência, com esse Deus, né? São poucas pessoas. Aí você fala até de religião, até na religião, pessoal. Porque o que a religião que essas pessoas estão fazendo, eles criando uma máscara para mostrar que é que é de Deus, que é uma pessoa boa, mas não está conectado verdadeiramente com esse Deus, sabe? Ele não tem essa conexão, só está fazendo aquilo como uma máscara para mostrar para as pessoas essas coisas, pessoal. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque foi um sonho lúcido, né? Eu acho que foi até o mentor, a espiritualidade, o anjo permitiu que eu tivesse esse sonho, né? Eu até contei isso para a irmã, esse sonho. Eu falei aqui em um vídeo aqui que eu gravei, eu falei esse sonho que eu tive, né? Que eu entrava em uma igreja, não vou dizer o nome aí, mas foi uma igreja a qual eu passei, né? Eu passei por várias, mas essa daí eu entrei nessa igreja. Mas eu entrei como? Eu estava em projeção, eu estava em espírito, né? A minha consciência, eu ia assim, ó, andando para a igreja e via as pessoas lá. Mas o negócio é que você, quando está lá, você vê a pessoa normal. Você não pensa que é a alma da pessoa, mas ali é a alma da pessoa que você está vendo. Entende, pessoal? É ali a alma sem a capa do corpo, sem o veículo. Ali você está vendo a alma sem a capa, sem nada. Então, eu fui entrando, eu estava vendo as pessoas normal, como a gente vê aqui, né? De roupa lá nessa igreja. Fui entrando, aí eu tô vendo as pessoas tudo triste, pessoal. Eu digo, nossa, o que é que aconteceu? Que aconteceu alguma coisa? Eu fiquei assim, olhando para cada. Aí perguntava às pessoas, e parece que as pessoas não me via. Parece que eu estava em outra frequência, né? O mentor estava comigo, né? O guia, o anjo que estava comigo do meu lado, eu sentia ele. E, e eu olhava as pessoas e perguntava o que é que aconteceu, o que é que aconteceu. E as pessoas não me via. Eu falava com elas, elas não me viam. E elas tudo triste, pessoal. Lá, sentado, né?
tudo assim, tudo triste, parecendo que estava escutando lá o culto, né? Tava tendo culto, tava tudo sentado, mas estava tudo triste. Eu digo, nossa, aconteceu alguma coisa. Aí eu entrando, aí eu fui assim saindo, aí a pessoa assim me olhando com aquele olhar triste, pessoal, sabe? Aquele olhar triste mesmo. E aí eu fui saindo assim da porta da igreja, fui saindo, aí pronto, eu acordei, eu já acordei no corpo aqui. Eu já acordei no corpo aí. Só isso. Então, eu deve ter sido levado pela espiritualidade para mostrar como estava o estado da alma daquelas pessoas. Porque se você vai na igreja agora física aqui normal, você ia ver todo mundo, né, demonstrando para que está alegre, que está não sei o quê, mas verdadeiramente, pessoal, eu vi a alma. Então, nesse sonho eu contei até a irmã, a espiritualidade me mostrou que as pessoas estavam tristes lá, nessa igreja. Pessoal, você tenta esconder, sabe? A gente tenta esconder da sociedade, mostrar uma coisa, mas verdadeiramente lá, você sabe, e Deus e a espiritualidade sabe como você está. Mas por que aquelas pessoas estavam tristes assim? Porque ela estava numa igreja, estava procurando a conexão com Deus, estava, mas não tinha conexão. Por N motivo, que é o quê? Como eu li já o versículo lá em Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O quê? A sua alma está longe. Então, o que verdadeiramente esse Deus que a gente não conhece quer é essa conexão de alma. É você mesmo estar fundido com esse Deus. É isso que ele quer. Entende? E foi aonde as religiões criaram coisa aí. E tá fazendo, às vezes, tem grupos que tá fazendo com que a pessoa se afaste mais dessa conexão com esse Deus, com esse ser divino. Entende, pessoal? Então é por isso. Eu falei, essas pessoas estão com máscara. Foi também como a irmã me mostrou um casal aí, né? Um casal famoso aí, que é de uma igreja aí famosa aqui do Brasil, grande, né? Que ensinava os outros casais como ele tinha que se comportar na igreja, como é que ele tinha que servir a Deus. Ele ensinava, né? O cara pregava, a mulher também ensinando os casais como devia. Mas sabe o que aconteceu? Depois a irmã me mostrou a notícia que esse casal se separou. Como é que pode, pessoal, querer ensinar como é que você para dar certo casamento, mas depois você tá separado separa da mulher. Como é que pode isso? Como é que pode? Entendeu, pessoal? Então é essas coisas que acontecem. Porque aquele casamento era de fachada. Você já pensou se fosse verdadeiramente um casal que se aproximou pela, pela função da alma deles mesmo, de querer fazer essa obra? Então, ele estava fazendo, ensinando ali, querendo ensinar as pessoas, mas o quê? De uma forma do ego, do raciocínio, não na direção da espiritualidade, não conectado com essa espiritualidade. Entende, pessoal? É isso. É por isso que eu estou falando aqui. Pessoal, vocês podem me imitar aí, fazer como eu faço, misturo a Bíblia com os outros temas. Você pode fazer isso aí, mas você faça isso
conectado com essa espiritualidade, pessoal. Não tem mal, não. É até bom que, que cresce, que cresce, como é que se diz? A, como é? O incentivo das pessoas se conectar com a espiritualidade. Entende? Não é mal você fazer. Eu não estou fazendo isso aqui, eu já falei aqui em um vídeo, eu não estou fazendo isso aqui porque eu estou querendo, não. É por causa da espiritualidade mesmo, me conduzindo. Porque senão eu não tenho capacidade de fazer uma coisa dessa. Entende? E eu não tenho interesse nenhum de fazer isso, porque até agora eu não tenho lucro nenhum. Mas por que eu continuo fazendo? Minha motivação não está no lucro, entende? Pode entrar um lucro aí, pode entrar alguma coisa, mas minha motivação não é essa. Mas às vezes esses líderes, esses que tem grupo aí, às vezes quando ele vai para um grupo, não é para servir a espiritualidade, as outras pessoas, é para ter um lucro. Você não vê quantos pastores ganha não sei quanto, tal. Um dia meu eu estava vendo um pastor lá com um apartamento. Eu quero ganhar mais de R$ 10.000 por mês. Não, senão não dá para eu manter minha vida, né? Minha regalia. Nossa, pessoal, entende? Então é por isso que esses grupos religiosos viraram comércio, pessoal. Até a espiritualidade, quem fala de espiritualidade também, está fazendo comércio disso. Vem aqui para você ter a conexão com a espiritualidade. Você vai, nesse curso, você vai aprender a se conectar com o seu Deus interior. Eles estão fazendo comércio também. Nossa, pessoal, é assim a conexão é vendida assim, pessoal. Você viu que quando aquele qual foi o Bar Jesus, não foi que Pedro, ele viu Pedro fazendo, impondo a mão, os pessoal recebia o dom do Espírito Santo, né? Ele aí queria comprar aquele dom. Aí o que é que Pedro disse? Diz, arrependei-vos e creia no Evangelho, creia que no Filho de Deus. Entende? Então a conexão não é para ser vendida. Essa conexão aqui que você vai ter é a sua intimidade com esse Deus. É assim comprando, me ensine aí, tal, é assim. Entende, pessoal? É por isso que eu tenho um pé atrás aí em relação a isso. Até no meio espiritualista estão fazendo isso. Comércio. Entende, pessoal? Entende? É isso que acontece. E aí, o que é que acontece? Às vezes tem pessoas que vai lá, aí vai na promessa de conexão, e aí não tem conexão nenhuma, porque até o próprio que está vendendo não tem conexão com esse Deus. Porque ele já está fazendo na intenção. Então a espiritualidade deixa ele. Então ele vai fazer com o ego, vai ali com o ego dele aprender, aí vai colocar aquilo. Mas verdadeiramente ele vai cramar, vai fazer e não vai acontecer nada. Talvez aconteça ao contrário, de ser um espírito evoluído, apareça espírito para enganar essas pessoas. Entende, pessoal? Pessoal, eu estou dando essa introdução aqui porque o meu tema hoje, né? A gente vai continuar esse processo de explicar, o que é esse processo. A gente começou com o quê? Foi com eu falando a diferença entre religião e espiritualidade, não foi? Depois eu falei sobre os níveis que a sua consciência passa nesse processo. Então, agora eu vou falar sobre a conexão, né? Que você é o processo que você tem que ter com esse Deus. Então, vou falar esse processo de ligação com esse divino, que é a conexão. Entende, pessoal? É o quê?
o que é a ligação com o divino? Então, a pergunta é: o que é essa ligação com o divino e por que temos que entrar nessa conexão? Por que temos que entrar nessa conexão, pessoal? Mas primeiro vamos saber o que é essa ligação com o divino. Como é que isso lidar? Como é que acontece isso? É quando eu for para a igreja, né? Quando eu for para o culto, aí eu fico lá que eu me ligo com esse ser divino, com esse Deus. Será que é isso, pessoal? Entende? É por isso que eu vejo sempre as pessoas aqui, às vezes umas pessoas evangélicas, eu vou lá agora buscar a presença de Deus. Ele vai buscar a presença de Deus. Ele já não está na presença, não? Entende, pessoal? Eu não entendo, entende por quê? Foi colocado pelo esse grupo religioso, né? Eu acho vários, pensa assim, que você só vai se conectar se estiver lá no grupo lá, na igreja. Entende? Então, isso a pessoa que não está ainda desperta, ela assimila esse conhecimento. O raciocínio dela assimila isso. Então, ela assimila que só vai ter uma conexão se tiver na igreja. Você vê por isso que quando uma pessoa deixa de ir para o grupo, para o lugar onde ela ia, ela diz que está desviada de Deus. Eu digo, como é esse negócio que é desviado de Deus? Entende? É quando ela pensa que é quando o quê? Eu já vi muitos evangélicos falar isso. Ele disse, não, eu ia para a igreja ali, mas eu estou desviado. Eu digo, como é esse desviado? Não, eu não estou indo mais lá. Eu não... E aí você está desviado. Ele diz, aí eu estou desviado assim, não estou indo lá. Entende, pessoal? Como já foi colocado por esses grupos religiosos na cabeça dessas pessoas. Entende? Porque eles não sabem tão bem o que é essa ligação com esse Deus. Verdadeiramente. Eles não sabem. Ele pensa que ligação é quando vai acontecer lá. Quando a vez vai se batizar, né, na igreja, ou diz aceitar Jesus, levantar a mão, aceitar Jesus. Ele acha que está ali na ligação com a espiritualidade. Entende, pessoal? Foi até um cidadão me estava fazendo a pergunta. Não, mas Cristo não veio criar a igreja? Ele não veio pregar para criar a igreja? Eu digo, não. Ele veio pregar a religião. Ele diz, religião? Como assim? Não, Cristo não veio pegar a religião. Sim. Agora, não essa religião que você está pensando que esses homens fizeram. Ele veio pregar a religião que o quê? A palavra religião significa religare. Então, Cristo vai religar você com quem? O seu ser com quem? Vai ligar o seu ser com esse Deus. Por quê? Aquele povo estava sem já essa ligação. Então, Cristo veio trazer essa ligação, né? Porque quando você quando acabou, não tem mais não. Vai lá, vai pedir lá a Jamile. Vá, que eu tô... Hã? Vai chamar ela sabe onde tá, eu não sei não. Eu não sei não, agora eu estou estudando aqui. Entende, pessoal? Então, essas pessoas pensam assim. Entende? Mas o que é o religare? O religare, que significa religião, né? Cristo veio religar a gente verdadeiramente com esse Deus, que é essa ligação com o divino, que eu vou falar aqui agora. Entende? Eles não entendem. Então, Cristo veio trazer esse religare com esse verdadeiro Deus. Porque o povo estava fazendo as coisas mais de uma forma religiosa, mas
a alma estava longe de Deus. Foi por isso que Deus falou: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração, a sua alma, né, está longe de mim. Então, Cristo veio trazer essa religação com esse ser, entende? E esse processo é chamado de religião, que chama religare. Então, é a ligação com o divino. Cristo veio fazer isso. Para quê? Quando a gente tivesse a conexão com esse Deus, verdadeiramente a gente oferecesse o sacrifício de louvor, a gente entende? Então, e aí o quê? Quando ele fez esse religare, criou o que eu falei aqui no vídeo, a egrégora espiritual de Cristo, que é a igreja de Deus, o qual Cristo está nessa egrégora espiritual. Então, a igreja é visível, aí você pergunta, cadê a igreja de Jesus? Entende? Qual é a igreja de Jesus? Todo mundo, todos os grupos religiosos vão dizer, aqui é a igreja de Jesus. Aqui foi por isso que o cidadão falou, ali ó, ele está falando que é o caminho, então aqui é o caminho. Ele está dizendo que Jesus está dizendo que aquele caminho era o caminho da igreja dele. Entende? Porque essas pessoas não entendem o que Jesus veio fazer verdadeiramente. Ele veio trazer esse religare, né? Que a palavra religare em latim significa religião. Então, ele veio trazer essa verdadeira religião, que é o religare com esse Deus vivo. Entende? Para que você tivesse relacionamento verdadeiro com esse Deus vivo. Porque esse Deus vivo, ele quer ter um relacionamento com você. Mas por causa da dureza do coração de muitos, não esse Deus não se conecta com a alma. Porque esse Deus está esperando essa sua ligação. Entende? Ele está esperando esse desejo vir de você. Entende? E é o que acontece, que as pessoas não entendem o que é. Aí vai falar, a igreja de Deus é aquela lá que está ali, ó. Que igreja de Deus é essa? Que Cristo não veio fundar igreja visível nenhum. Que ele disse que o reino de Deus não vem de modo visível. Está dentro de vós. Então, é um processo que acontece entre a sua consciência, o seu ser, com esse Deus também que é espiritual. Então, o seu ser espiritual se funde, se liga com esse Deus. Então, aonde você for, aonde você estiver, você está ligado, você não precisa ir buscar a presença desse Deus em lugar nenhum aqui, porque você já está conectado. Entende agora, pessoal? Eu preciso dessa introdução porque o que eu vou falar aqui, para você já ir, a sua consciência já ir entrando no espírito, se fundindo. Você já vai se fundindo com esse ser, com esse Deus, né, que a gente não vê. Entende? E aí quando você tiver fundido, né, que é o quê? É a conexão com o Espírito Santo, com Deus superior. Você vai se fundir com ele, você vai mudar o seu pensamento, vai mudar seu comportamento. Você vai ser uma nova pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura. Então, ele é nova, ele não é mais aquela criatura, porque ele se fundiu. Mas para ser nova, tem que haver essa ligação com esse divino, que é essa fundição, que é essa conexão com esse divino. Entende? É poucos, pessoal, né, que estão em grupos aí, esses grupos, que estão fundidos verdadeiramente. Tem pessoas lá que estão fundidas verdadeiramente? Tem, mas são pouquíssimas. O resto estão tudo ainda no nível que eu falei que ontem, não foi? Eu falei, está no primeiro nível. Nem despertou ainda. Está tudo adormecido e fazendo aquilo tudo como religiosidade.
Pessoal, é duro, mas tem que entender isso. Então, o cidadão me fez a pergunta: Cristo veio trazer o quê? Veio trazer esse religare, o qual a gente tem que estar religare, que é através da espiritualidade. Então, Cristo veio trazer a espiritualidade. É por isso que ele é o modelo daqueles que querem seguir a espiritualidade. O que é espiritualidade? Eu expliquei ontem, não foi? Eu expliquei que é o quê? É o trabalho da nosso pensamento, das nossas emoções, sentimento, é o trabalho dessas energias, porque isso são energias, entende? Então, espiritualidade é isso. Então, quando eu falo, irmão, vamos trabalhar nossa espiritualidade, o que é que eu estou falando? Estou falando, vamos trabalhar nossos pensamentos, nossa energia, ver o que é que a gente tem que fazer verdadeiramente. Entende? É isso que Cristo veio. Por isso que ele veio ensinar os discípulos isso. Ele estava ensinando espiritualidade. Não foi religião nenhuma. O religare veio quando o Espírito Santo veio trazer essa conexão. Mas antes ele estava ensinando a espiritualidade, como os discípulos devia deixar várias coisas para se preparar para o processo do religare. Entende? Foi por isso que ele disse: fique reunido lá na casa. Quando ele preparou o campo, que aí estava pronto, ele diz: fique reunido em tal lugar que o Espírito Santo vai fazer se religar e você vai relembrar de tudo que eu falei. Entende? Foi isso que Cristo vai falar. Cristo vai fazer. Ele estava pregando espiritualidade. É o que eu estou fazendo aqui. Entende? E muitos confundiu essa espiritualidade que Cristo está trazendo com a religião, porque a religião aí, né, que tomou documentos, né, até corromperam alguns documentos, tirou alguns documentos, e aí passou isso que a igreja, o caminho, era aquele que Cristo estava dizendo que era a igreja dele. Aí outros também, não, é aqui que é o caminho, aí outros criou, o evangélico veio também, é isso aqui. A igreja católica veio primeiro, depois veio os evangélicos falando que o caminho, aqui que é o caminho, aí cada um agora diz que o caminho é lá da igreja dele. Nossa, pessoal, isso é uma ignorância muito grande, né? Foi por isso que o cara respondeu que o caminho que Cristo estava falando era o caminho lá, né? Mas eles não sabem. Então, vamos para o nosso estudo, que é o que é a ligação com o divino e por que temos que entrar. Então, é um lugar de conexão que você entra e se conecta. Quem é que entra? É a sua consciência. Entende? Ela tem que entrar. Então, por que temos que entrar nessa conexão? Então, é um lugar, porque existia o lugar Santos dos Santos, né? O israelita entrava para se conectar, oferecer o sacrifício. Então, como é que a gente faz isso agora? É o que eu vou falar aqui através desse processo, né? Ele fala: o que é a ligação com o divino? Aí ele fala: a ligação com o divino é uma conexão com o divino, né? É um conceito que tem sido explorado ao longo do século por diferentes religiões e filosofia, que trata de uma ligação espiritual entre o ser humano e uma força superior, seja ela chamada de Deus, universo, energia cósmica ou qualquer outro nome. Então, o que é que ele fala que é essa ligação com o divino? É uma conexão, né, com o divino, que foi um conceito criado, né, ao longo do século por diferentes religiões e filosofia, né? Para falar de quê?
ele colocou esse conceito conexão com o divino, né? Ligação com o divino, que se trata é o quê? Para ele mensurar. É por isso que é o quê, pessoal? A gente dá nome às emoções, às coisas que acontecem com a gente. Então, ele viu que se tratava de uma ligação espiritual com o ser humano com uma força superior, o qual se chama Deus, universo, energia cósmica ou qualquer outro. Então, eles perceberam que o ser humano, né? O ser humano, ele tinha um sentimento de se conectar com uma coisa que não estava vendo, que ninguém está vendo, que ninguém... Só ele que está sentindo aquela conexão. Então, eles criaram... Isso aí se chama a conexão com o divino. Então, eles criaram esse conceito para decifrar aquilo que a pessoa estava sentindo. Entende, pessoal? Foi por isso que foi criado esse conceito através dos séculos, né, por diferentes religiões e filosofia. Aí ele fala, essa conexão, né, que é a conexão com o divino pode ser definida como uma comunicação, interação entre o ser humano e uma entidade divina. Então, ele diz que essa conexão com o divino é o quê? É uma comunicação. Então, é onde você vai ter um relacionamento. Entende, pessoal? Como é que você pode ter um relacionamento com a espiritualidade, com esse ser divino, e você não tem intimidade e comunicação? Entende? Como você tem intimidade com a pessoa, você vai lá, conversa, todas as coisas e tal. É a mesma coisa que esse ser divino, que é Deus, né, que a gente conhece como Deus, quer ter com você. Ele quer bater papo com você. Ele quer saber, né? Quer lhe orientar, ele quer lhe ajudar. Entende? Ele quer ter esse tipo de relacionamento, pessoal. Entende? Então, ele falou que é o quê? Essa interação entre o ser humano e uma entidade divina. Aí ele fala, essa conexão pode ocorrer de diferentes formas, como por meio da oração, meditação, né? Rituais religiosos, entre outros. Essa busca pela transcendência, pela experiência de algo maior e mais profundo do que o mundo material. Então, ele fala que essa conexão pode ocorrer de diferentes formas. Ele pode ser através da oração, meditação, né? Ou às vezes acontece quando você está num grupo religioso, você está fazendo um ritual, você pode se conectar, né? Porque essa busca transcende, ele fala que transcende pela experiência de algo maior, mais profundo do que o mundo material. Então, não tem nada a ver com o mundo material. Entende? Tem a ver com a sua consciência, que é seu espírito, com o Espírito de Deus. É um relacionamento de espírito. Foi por isso que Cristo falou para a mulher lá, do poço lá que estava... Ele foi beber água, né? Ele falou, eis que é chegada a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E os tais o qual o Pai procura, esses verdadeiros adoradores. Então, o Pai está procurando, ele está olhando para o seu ser espiritual. Ele não está olhando para a sua cara bonitinha aqui. Ele não está olhando para isso. Por isso que ele fala lá para Samuel, Samuel, vá e unja lá, mandou ungir lá Davi. Ele disse, vá porque eu não vejo como o homem vê. Então ele está olhando o ser da pessoa, a alma da pessoa, não está olhando se é bonito, forte, entende? Então Samuel queria ungir o quê?
Queriam ungir lá o forte, bonito, tal. Esse que é rei. É o que acontece hoje com os grupos religiosos que não estão na direção da espiritualidade. Ele vai querer botar quem? Ah, vai botar o bonito, tal, não sei o quê. Mas às vezes não foi o que Deus escolheu. Entende? Foi ele. Então, quem é que está agindo? É o ego dele. Não é pela direção da espiritualidade. Entende, pessoal? Entende? É isso que ele está falando. Essa busca não tem nada a ver com coisas materiais. É uma ligação sua com sua consciência com a consciência de Deus, que é espírito também, né? Aí o que é que ele fala mais? Para compreender essa conexão, é necessário entender que ela vai além do racional. Aí, ó, não é uma coisa que você raciocina. Entende? Então, a maioria do que as pessoas colocam em grupos religiosos, ele está raciocinando, não. Ele está preparado, é bonito. Aí, ó. Ele não está olhando se a pessoa verdadeiramente está. Às vezes vai ter um cidadão pobrezinho lá, feio, feio que nem. Que às vezes está com a conexão com a espiritualidade e não é colocado. Agora, como é que Deus está, a espiritualidade, Deus está olhando isso? Eles estão fazendo, não estão fazendo segundo a minha vontade. Estão fazendo segundo a vontade deles. É isso que acontece com esses grupos religiosos. E eu já vi em muitas que eu passei. Mas fazer o quê? Essas pessoas têm que voltar o religare. Ela tem que se conectar com esse Deus verdadeiramente. Essa conexão é necessário entender que ela vai além do racional e do científico. Então, ela vai além disso também. Essa é uma experiência subjetiva e pessoal que varia de indivíduo para indivíduo. Cada pessoa pode ter a sua própria interpretação e experiência com o divino, o qual torna essa conexão única e individual. Então, pessoal, a conexão que eu tenho aqui, a minha experiência que eu tive com ele, não vai ser igual à minha. É por isso que não existe uma receita como uma receita de bolo. Esses caras ficam ensinando, fazendo curso aqui. Vem aqui, vamos fazer a conexão com seu eu superior, com o Espírito Santo, com a centelha divina. Não existe isso, não existe receita. Cada pessoa tem, ele sabe como se conectar com. Só ele tem a chave. Foi como eu falei no outro vídeo. Só ele tem a chave que pode abrir para ele entrar nesse lugar de conexão, que é o Santo dos Santos, né? Então, o seu espírito tem que despertar para entrar nesse Santo do Santo para você ter essa conexão. É lá que a conexão acontece. Entende? E só você tem a chave. Ninguém pode. Eu lhe empresto a minha chave aqui. Não, a conexão da chave dele só serve para ele. Não serve para você. Entende? Cada um tem a sua própria chave, a sua maneira. É o que ele está falando. Essa é uma experiência subjetiva e pessoal. Então, é da pessoa, né? Que varia de indivíduo para indivíduo. Então, varia. A minha experiência que eu tive não é igual às outras. Pode, às vezes, ter algumas coisas parecidas, mas é diferente. Eu sinto diferente por causa a minha consciência ver aquela experiência. Eu tenho outros olhos. Então, quando acontecer isso com você, você vai ver com outros olhos essa experiência de ligação. Entendeu? Aí ele fala que cada pessoa tem a sua própria interpretação. Então você vai interpretar do seu jeito. Eu vou interpretar do meu jeito essa experiência, essa ligação que eu tiver com esse ser divino. Entende? E a experiência com o divino. O que torna essa conexão
Única, então é única sua, é individual sua, ninguém pode se meter, pessoal. Foi por isso que eu falei aqui a você, eu não estou ensinando a você, eu só estou fazendo com que você desperte e você entre em conexão. Aí, Samuel, como é que eu faço essa ligação com essa espiritualidade com o divino? Eu não sei, só você sabe. A minha conexão eu fiz. Eu fiz dessa maneira. Mas ele dá o quê? Ele manda você orar, meditar, né? Para que isso favoreça a sua entrada nesse lugar que é o Santo dos Santos. Você viu que eu fiz a pergunta aqui aos líderes, os pastores, aonde está agora esse Santo dos Santos, né? Porque eles ficam falando que a igreja lá é o caminho. Entende, pessoal? Então o Santos do Santo é lá. Ninguém pode sair de lá da igreja aqui. Não, Deus não vai ouvir ele. Se você fazer uma oração no parque, um louvor lá, Deus não vai ouvir. Porque a igreja dele é lá, o caminho. Entende, pessoal? Então, eles não sabem o que estão falando. Entende? Estão aí falando nas redes sociais. Eu vi aí. Aí ele fala o quê? Que é o quê? A conexão única, individual que a pessoa tem. Aí o que é que ele fala? Para que a pessoa explore a conexão com o divino. É importante estar aberto e receptivo a essa experiência, né? Então, é preciso você estar aberto, pessoal. Não feche o coração. Por isso que Cristo disse que está lá, eis que estou à porta e bato. Se ouvirem a minha voz e permitirem que eu entre, eu entrarei e cearei com você. Eu vou ter essa conexão. Então você vai ter a conexão com o Espírito Santo, com Jesus e com Deus, nesse lugar santíssimo. Por isso que ele está batendo a porta, Jesus. Ele quer entrar. Então você tem que estar aberto a essa experiência. E ele fala, a meditação é uma prática que pode ajudar. Aí ele diz que pode ajudar, mas não é assim. Talvez você seja de outro modo. Talvez não seja pela meditação, né? Talvez seja por uma outra coisa. Vem pela oração, pela alguma coisa. Vai despertar, vai dar aquele estalo na sua consciência, o qual você vai se conectar com esse ser divino. Entende, pessoal? Então, ele fala, nesse processo de experiência, para alcançar esse estado de conexão, então, é um estado de conexão, né? Porque, ao meditar, é possível acalmar a mente, abrir espaço para receber mensagem, insight divino. Então, ele diz que a meditação ajuda por causa disso, porque pode levar a sua mente a um estado de quê? Que a mente fique em um equilíbrio e pode abrir um espaço ali na sua consciência para você receber mensagem, insight divino. Entende? É às vezes o que acontece comigo. Mas não significa que você vai ser assim. Você tem que descobrir, quando se conectar com esse ser divino, você tem que descobrir a maneira como é que você lidar bem. É por isso que eu fiquei com o pé atrás. Essas pessoas que vão fazer curso vai ensinar como você tem que orar, como é que você tem que fazer, quantas horas você tem que fazer, qual é a posição que você tem que ficar. Que história é isso, pessoal? Entende? É tipo que está criando um dogma, uma religião igual às outras. Você deixa a pessoa como ela se sente confortável com a conexão, porque a conexão individual é dela com Deus dela. Entende? Você não tem que meter o bedelho. Não, você tem que fazer assim porque a minha conexão foi forte. Então, para ser forte, não existe isso. Conexão é conexão. Entende? Pessoal, eu ouço tanta besteira nessa rede social, pessoal. É porque essas pessoas estão dormindo, não despertou ainda, entende? Aí o que é que ele fala mais? Ele fala,
outra forma de explorar essa conexão é por meio da oração. Aí, ó, pode ser pela oração, porque a oração é uma maneira de se comunicar com o divino, expressar gratidão, pedindo orientação e simplesmente compartilhando pensamento e sentimento, né? Ele diz, é importante lembrar que a oração não precisa seguir formato específico. Cada pessoa pode se expressar de acordo com a sua crença e intuição. Então, ele já está falando. É igual também as igrejas evangélicas. Ah, para orar tem que ser assim. Eu vou ensinar a você orar. Não existe isso. Oração é intimidade. Cada um tem a sua. Você deixa a pessoa expressar a oração como ela sabe expressar. Aí digo, não, uma pessoa que a oração vai ser ouvida é aquele, né? Aí eu via lá na igreja, né? O pessoal, Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Santíssimo, amado Pai, em nome de Jesus. Para que isso, pessoal? Deus quer que você chegue naturalmente, como você chega para falar comigo, naturalmente, você vai chegar para mim assim, reverendíssimo Samuel de Jesus Santo, eu quero falar com você. Você vai falar assim comigo? Eu vou dizer, Deus quer isso aí, velho. Entende? Então, isso não é intimidade. Deus quer uma intimidade é quando você chega, tudo bem, Samuel? Eu queria falar assim com você, tal. É assim que Deus quer. Porque ele quer o quê? Que você expresse o quê? Gratidão pedindo orientação. Então, simplesmente compartilhando o pensamento. Então, você vai compartilhar o seu pensamento, você vai dizer, Deus, eu estou assim nessa dificuldade. Nossa, Deus, eu preciso de uma ajuda, porque eu estou assim. Você está vendo que meu sentimento, eu estou ficando fraco. Então, você tem que ser sincero. Isso é uma oração. Entende? Não é um formato específico. É como ele está falando. Cada pessoa, ele diz, cada pessoa pode se expressar de acordo com sua crença e intuição. O que vai sentindo no momento ali, você vai falando com Deus. E essa oração é poderosa, hein, pessoal? Quando vem com aquilo que você está sentindo assim, a vibração da espiritualidade, e você vai. Nossa, pessoal, eu lembro de uma igreja, é por isso que eu estou falando. Tem pessoas nesses grupos religiosos que estão conectados. Tinha umas irmãs lá de oração, ninguém dava nada por ela, pessoal. Era um grupo lá, né, de umas 5 irmãs. Nossa, pessoal, e eu ia tocar nesse culto. Tinha essa assim, irmã e uns gatos pingados assim de pessoa no culto, né? Nossa, pessoal, mas quando essas irmãs oravam, nossa, chegou me arrepio, assim, você sentia mesmo que a espiritualidade ali estava trabalhando ali, sabe? E ninguém dava nada, essas irmãs tudo simplesinha, né? Tudo assim, não tinha uma cara bonitinha, tal. Ela orava, nossa, pessoal, eu senti uma coisa assim, era onde eu tinha uma conexão ali com Deus, e até quando eu cantava o louvor, saía com gosto, sabe, pessoal? Saía, como é que se diz? Com aquela vibração mesmo, entende? E as pessoas sentiam. Foi tanto que esse culto depois ele começou a encher, né? Aí começou, sabe que nessas igrejas, né? Vem aqueles mangangão que aí quer tomar a frente do culto, quer. Aí, não, deixa comigo. Aí, pronto, né? Já viu, mas está sem espiritualidade. Entende, pessoal? Então, eu lembro dessas irmãs, né? Porque elas estavam conectadas. Nossa, pessoal, quando ela abria a boca, nossa, pessoal, era forte, viu? Era uma conexão muito forte. As irmãs simplesmente até falava errado e tudo, sabe?
o português até falava, ô meu Senhor, me ajuda, aquela oração de balançar a roseira, ô meu Pai, me ajuda aqui. Nossa, mas você via que a movimentação dos espíritos estavam trabalhando ali naquele momento. Entende? Então, é essa intuição na hora que a pessoa está sentindo, que você está falando, que é forte, que você tem que fazer essa oração assim. Aí ele fala, assim, a participação com sinceridade e rituais religiosos e cerimônias pode fortalecer a conexão com o divino. Então, mesmo que você esteja em um grupo religioso, mas você tem que estar conectado sinceramente. Então, ele fala da sinceridade. Você tem que estar com essa coisa. Porque quando você fazer a oração lá, fazer as coisas, Deus vai poder fazer ali o trabalho ali naquela igreja. Sabe? É isso que ele está falando. Aí ele, porque essa prática envolve símbolo, gesto e ritual que ajuda a criar um ambiente propício para a experiência espiritual. Então, um ambiente propício, né? Era igual como lá na igreja, essa igreja onde eu ia, que tinha essas irmãs. Eu cantava aí, entrava naquele clima, todo mundo entrava, aí depois as irmãs vinham orando, sabe? Já tava aquela vibração, porque eu tava cantando ali. E a irmã, é por isso que essas irmãs me chamavam sempre para cantar. Venha, irmão, cantar. Você é de Deus, você tá na conexão, entende? Ela falava. Porque elas também sentiam quando eu estava cantando lá, tocando. Ela sentia a vibração. E ajudava ela quando elas iam fazer uma oração. Ela fazia com mais fervor, né? Como eles dizem, a oração com fervor. Entende? Então, esse pode ajudar, entende? Mas tem que ser o quê? Ter a sinceridade, a conexão. Não fazer de uma forma religiosa. Sabe, pessoal? É fazer mesmo sentindo. Não é fazer que, eu vou buscar a presença de Deus. Não, você já está na presença de Deus. É isso que você tem que entender. Você já tem que estar na conexão. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Por isso é importante respeitar as tradições e rituais de cada religião, pois elas são fundamentais para a conexão com o divino dentro de cada contexto. Então, dentro de cada contexto, pessoal, existe ali pessoas que se conectou com esse divino, que é essa ligação. É por isso que não se surpreenda se você vê uma pessoa. É por isso que a briga entre esses grupos religiosos é à toa, porque Cristo não veio fazer isso. Cristo veio fazer o religar. Então, tem pessoas que foram sinceras, mesmo em um grupo que não esteja ainda corretamente andando na espiritualidade, ela se conectou, ela usou ali usar pretexto e se conectou ali. Agora vamos saber se ela vai permanecer lá, né? Se ela vai permanecer no grupo lá religioso. Entende? Então é por isso que a gente não tem que falar mal a respeito de religião, de tradição. Não podemos, porque a espiritualidade está em todo esse contexto. Sabe? Porque o que interessa para a espiritualidade é a pessoa se conectar com esse ser divino. O que interessa é isso. Ele não está interessando se está em grupo tal. Ele não está olhando isso, a espiritualidade. Entende? Aí ele fala, porque essa conexão com o divino é uma busca constante do ser humano por significado e transcendência de uma experiência pessoal e subjetiva, que pode ser alcançada por meio de diferentes práticas espirituais. Então, é isso, porque é como transcendência, experiência pessoal e subjetiva da pessoa.
Por mais que ela esteja até em um grupo que não é, esteja com esse pensamento da espiritualidade, ela pode ter essas práticas espirituais e se conectar com esse ser divino. A gente vai saber quem é esse ser divino daqui a pouco, viu, pessoal? Então, aí ele fala, assim, através da meditação, oração, né? Ele repete de novo, é possível explorar essa conexão, vivenciar uma ligação mais profunda com o divino. Cada pessoa tem sua própria jornada espiritual e, portanto, o que é importante é respeitar e valorizar as diversas formas de conexão com o divino. Então, a gente não interessa, a gente tem que olhar se é uma pessoa que está conectada com esse divino. Não interessa qual foi a forma que ele se conectou. Isso não tem importância. Porque ele diz que cada pessoa tem sua própria jornada espiritual aqui. É por isso que o quê? Se você se conectar com a espiritualidade, né, com esse ser divino, você não vai ter uma jornada parecida. Você pode ter outra jornada, porque é outro plano que Deus colocou naquela consciência. Entende? E você tem que reconhecer isso, né? Ter uma visão mais ampla. Não vai ficar bitolado igual a religião, não. Você só vai ser certo se tiver aqui no meu grupo. Entende? É por isso que eles ficam falando isso, né? Aí ele fala, assim é impossível estar na presença de Deus e não se ser fundido às suas energias com esse ser divino. Então, é impossível se você está na presença de Deus, você não está fundido a essas energias. Então, por isso, pessoal, que a gente tem que trabalhar a espiritualidade, que é o quê? Quando a gente trabalha a nossa energia, que é o quê? Pensamento, sentimento e o nosso comportamento. Então, a gente se prepara para se fundir com essa energia que é desse ser divino. Entende? Por que ele fala isso? Porque essa conexão com a fonte é um processo que pode e deve ser invocado em todas as situações, em todos os momentos, em todos os momentos, até enquanto assiste um filme, uma TV, ou ouvindo música, ou fazendo suas atividades diárias. Peça para receber energia de Deus, Pai e Mãe. Isso pode acontecer no período do sono, porque todo o discípulo iniciado e mestre deve dormir com a intenção de se aproximar de Deus nos planos superiores. Então, pessoal, você entende aqui o que ele está falando? Que a pessoa, se ele está nesse processo de conexão com a fonte, ele deve invocar, se ele está nesse processo com a fonte, né? Ele deve invocar em todas as situações. Então, não é só na igreja. Eu vou para a igreja para me conectar com Deus, eu vou buscar a presença de Deus. Não. Quando você está verdadeiramente conectado com esse ser, as suas energias se conectaram, ele fala que por essa conexão com a fonte é um processo. Então, você está no processo que pode e deve ser invocado em todo lugar, em situações, em todo momento. Ele fala, até quando estiver assistindo um filme, você estiver assistindo um filme, uma TV, ouvindo uma música, você pode falar ali com Deus, com esse ser, entende? Ou fazendo qualquer atividade diária. Peça para receber a energia desse Deus Pai e Mãe também. Então, é a energia, o que eu falei lá? A energia masculina e feminina. Entende a que eu falei? Yang, o Yin e o Yang? Então, é por isso que ele fala
Deus pai e mãe. Entende? É uma energia masculina e feminina que ele está dizendo. Entende? Entenda isso. Porque senão você vai ficar como os religiosos. A criação, a energia que está no universo, tem essas duas polaridades, masculina e feminina. Não existe criação no mundo se não tiver um feminino e um masculino. Isso acontece na nossa naturalidade, pessoal. Por isso que o quê? Um homem se junta com a mulher, ele pode produzir outra criação. Qual é a criação? O filho dele, o filho que vai sair. Não é? Mas precisou unir o quê? O masculino e o feminino. Não existe isso. Não existe só de ter uma polaridade, entende? Foi um erro que a igreja aí, que tomou conta como é que se diz? Das escrituras, colocaram isso, entende? Porque existem essas duas polaridades. Aí isso pode acontecer no período do sono. Então, ele fala, por quê? Porque todos os discípulos, inicialmente, devem ir dormir com a intenção de se aproximar de Deus no plano superior. Então, quando você vai dormir, você já pede para Deus levar sua consciência, seu espírito para lugar, plano superior. Para lá você ter uma intimidade, o qual já aconteceu comigo várias vezes. Que é o quê? Que ele chama aí? É a projeção da consciência, projeção espiritual. Sua consciência sai do corpo, vai para lugares, planos superiores, o qual lá vai ser... você vai ter essa conexão com os seres mais superiores lá. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Assim, para obter... Ele fala, né? Tomar aqui um chazinho. Assim, ele diz assim, né? Assim, para obter o máximo dessa conexão em cada momento, é preciso que o indivíduo esteja no alinhamento de suas energias, com a energia do divino. Acontecendo isso, já não haverá separação, porque a própria vida será considerada, sentida e vivenciada como uma grande meditação na companhia de Deus. Segundo o trabalho desse desenvolvimento espiritual, esse exercício mental não é muito racional. Entende, pessoal? Então, quando você trabalha para ter o máximo dessa experiência, né? Você é preciso o quê? Esteja alinhado com as suas energias, com a energia do divino. Para o quê? Porque você está na mesma frequência, você vai se fundir. Você vai estar alinhado, então você vai se fundir. E aí, quando você se fundir, vai acontecer o quê? Que esse fundir é o batismo no Espírito Santo, né? É o que diz lá a Bíblia. Essa fundição, que é o batismo no Espírito Santo. Porque ele fala, acontecendo isso, já não haverá separação, porque a própria vida será considerada, sentida e vivenciada. Então você vai começar a sentir, vai viver aquela vida junto com esse Deus, como fosse uma grande meditação na companhia de Deus. Você já meditou, pessoal? Já entrou naquele transe, naquela coisa gostosa? É a mesma coisa, essa fundição. Então você vai estar 24 horas nessa fundição, você vai estar sentindo paz, sorrindo, sabe? O mundo pode estar aí acabando. O cara disse, olha, o mundo vai acabar. Eu digo, tá bom, acaba aí. Entendi, o cara, e você não está nem aí, sabe? Porque você está nesse processo de transe, porque a meditação é um transe. Então, quando você se fundir, o batismo, você entra nesse processo de transe com esse Deus.
Entende? Você começa a vivenciar, a sentir mesmo a espiritualidade. É isso que é a ligação com o divino, entende? E ele fala, segundo o trabalho do desenvolvimento espiritual, esse exercício mental não é racional, não é. Não adianta você racionalizar que não vai funcionar. Entende? Aí qual foi a pergunta que eu coloquei lá no começo? Vamos responder? Ele vai, por que temos que entrar nessa conexão? Porque, pessoal, você vai se tornar, vai se fundir com esse ser divino, o qual você vai vivenciar a vida, né? Como fosse uma grande meditação na companhia desse Deus. Você, aonde você for, você vai estar com a presença de Deus. Você não precisa buscar. Aí você não precisa buscar felicidade, você não precisa buscar nada, porque a felicidade já está em você. E aí é por isso que Cristo disse, e aí as demais coisas vai ser acrescentada a você. Entende, pessoal? A religião está fazendo ao contrário. Está fazendo você correr atrás dessas coisas para encontrar felicidade. Não é assim. Você tem que se conectar. O primeiro processo é para dentro. Se conectar, se fundir com esse ser divino, né? Você vai ali acontecer o batismo com o Espírito Santo, o qual vai fazer você agora estar conectado com você. Agora todas as coisas vai ser como para você, como um acréscimo só. Porque a sua verdadeira vida é a da consciência, não é esse corpo. Eu tenho que repetir isso aqui muitas vezes, né? Aí o que é que a Bíblia fala sobre... Será que a Bíblia fala sobre essa ligação com esse Deus, sobre essa conexão, pessoal? Será que fala? Vamos ler aqui, eu tirei alguns versículos aqui, é Marcos 14, versículo 61 e 62. Vamos ver aqui. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? 62. E Jesus disse, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Nossa, pessoal, é muito forte, né? O sumo sacerdote, né? Quando prenderam ele, interrogaram, porque Cristo, ele ouvia que Cristo, Jesus falava que ele era o Filho de Deus, que foi enviado, né? Que aí era igual a Deus e tal. Então, o sumo sacerdote, né? Que era o Caifás lá, né? Perguntou a ele 2 vezes, ele não respondeu. Aí na segunda, ele perguntou de novo o sumo sacerdote e ele disse, e disse-lhe Jesus no 62, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então, esse ser divino é Cristo. Então, é por isso que quando você entra, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala lá, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Aqui, ó, tá aqui, João 14, versículo 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então, ele é esse ser divino que a gente tem que se conectar. O qual vai acontecer quando a gente se conectar com esse ser divino que é Cristo, vai acontecer. Por isso que João falou lá, eis o Cordeiro de Deus
ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quando você se conectar com esse ser divino que é Cristo, é por isso que a minha pergunta lá, o que é a ligação com o divino? Então, esse ser divino é Cristo, porque ele falou para o sumo sacerdote ali, eu sou. Entende? Que ele é o Filho de Deus bendito, né? O Cristo. Então, quando você se conecta, ele vai batizar você no Espírito Santo e com fogo, o qual ele vai selar essa conexão. Entende? É o selo que você vai ter. Você não viu que tem lá em Apocalipse? Aquele que foi selado com o Espírito. Entende? Então, esse ser divino ali que você tem que se conectar, que é Cristo, ele vai batizar você no Espírito Santo e com fogo, o qual você vai trilhar um caminho até o Pai. Então, você vai entrar no processo desse caminho que é o Pai. Entende? Então você tem que se conectar com esse ser divino. Esse ser divino é Cristo. Entende? O qual, quando você se conectar com ele, você vai entrar no processo para você entrou no caminho. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode. Se você não se conectar com essa conexão com esse ser divino que é Cristo, você, se você não for batizado por ele, se você não tiver um relacionamento com esse Deus, com esse ser divino, você não pode ir ao Pai senão por mim. Foi por isso que ele disse isso, ninguém pode. Então, se uma pessoa fica em qualquer grupo religioso e não está conectada a esse ser divino, que é Cristo, você não está no caminho. Nossa, mas eu sou da igreja evangélica. Não interessa, você pode ser de qualquer grupo. Se você não tem essa ligação, você está fora desse caminho que ele fala aqui. Entende? Porque ele fala lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então você não pode ir a esse Pai que a gente não conhece. Mas a gente vai conhecer como? Se a gente entrar no caminho, né? Que é Cristo, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, não é isso que ele falou? Então, se a gente não entrar nesse caminho, mas esse caminho é específico da Igreja Católica, dos evangélicos, de não sei aonde, de que grupo quer se denominar como o caminho de Cristo, entende? É desse grupo? Não, esse caminho é um caminho espiritual, é um caminho dessa conexão que você vai ter com esse ser divino. Então, Cristo você vai ter o relacionamento com Cristo aonde? É por isso que ele diz, eu estou à porta e bato. Ele está à porta onde? Os evangélicos falam, a porta do coração, é a porta da alma, tá certo? Então é uma conexão dentro, não é uma conexão fora. Então, o caminho é dentro, não é fora. Você entende, pessoal? É isso que é espiritualidade, você tem que entender. Então, Cristo estava falando dessa conexão, desse religare. Cristo estava falando desse religare, dessa conexão, e ninguém entendeu nada. E principalmente aí, a Matrix criou várias religiões, né? Teve uma logo que tomou os documentos aí e fez a Bíblia, e depois as outras aí também fizeram a delas. E aí tá aí essa perturbação gospel, essa perturbação gospel aí na mente das pessoas. É por isso que o cidadão estava fazendo. Jesus veio trazer espírito, estava pregando espiritualidade, estava assim. Você que não está entendendo. Tanto é que ele estava pregando a espiritualidade para acontecer o quê? Ele trazer a religião, o religare, que é o quê? Que quando os discípulos se batizaram no Espírito Santo. Então, selaram esse religare. Então, aonde os discípulos iam, ele era
a egrégora de Cristo, onde ele se reunia, e tinha a igreja, a egrégora de Cristo. Tá difícil de entender isso, irmão? Tá difícil? Tá fácil. Entende? Mas só que a gente não vê porque estava cego nos grupos religiosos. Entende? Aí o que é que ele fala mais? 2 Coríntios 13, 14. Né? É o apóstolo Paulo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vocês. Então, por que o apóstolo Paulo sempre dava essa mensagem quando ele começava e quando ele terminava a carta dele? Ele falava: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, você está vibrando, né? E a comunhão que você está tendo, você está na graça de Jesus, no amor de Deus e na comunhão com o Espírito Santo, seja com todos nós. Então, que era a conexão que os cristãos tinham. É o religare. Entende, pessoal? Você tem que saber ler a Bíblia com a direção da espiritualidade. Senão você se perde, como muitos estão perdidos. Aí o que é que ele fala lá, aqui mais? Apocalipse 21, versículo 3. Vamos ler aqui. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com o homem, com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com ele e ele será o seu Deus. Nossa, pessoal, olha o que Pedro, né? Pedro que foi, João foi arrebatado lá, né? Ele viu uma voz, uma forte voz que vinha do trono. Então, essa voz veio do trono. De quem é essa voz? A pergunta é essa, né? E ele dizia, ele ouviu que essa voz estava dizendo assim: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Nossa, pessoal, então, o tabernáculo, antes, ele estava lá com o povo de Israel, né? Que é onde o sacerdote entrava no Santo do Santo para oferecer sacrifício. Mas ó que João cai em Apocalipse, ele ouve a voz que saía do trono. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Então, o homem agora é o tabernáculo de Deus. Ele fala assim, de Deus, né? Está com os homens, com quais ele viverá. Com esse Deus vai viver nesse tabernáculo. Ele está esse tabernáculo. Foi por isso que eu perguntei, aonde é o Santo dos Santos? Para os pastores aí, os líderes aí, né? Dizendo que a igreja lá que é a verdade, que não tem outra igreja, que o caminho lá é a verdade, ele falando. Então, com qual ele viverá. Então, esse Deus vai viver nesse tabernáculo. Eles serão o seu povo. Então, será esses tabernáculos, né, será o seu povo. O próprio Deus estará com ele e será o seu Deus. Então, pessoal, a conexão vai estar, você vai estar com a conexão com Deus. Você não vai perder, porque o tabernáculo agora está com o homem. Entende? É o que ele fala aqui em 2 Coríntios 6, versículo 16. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse, habitarei com ele, entre ele andarei,
serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, pessoal, foi o que o João está trazendo lá. Entende? O apóstolo Paulo está falando também. Por quê? Por isso que o apóstolo Paulo faz uma pergunta: que acordo há entre o templo de Deus? Quem é o templo de Deus? É lá, a igreja de Deus agora, é uma igreja que tem aqui na terra? É aqui na terra essa igreja de Deus? Entende? Então, ele fala que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Não pode. Por isso que não pode haver idolatria. Uma pessoa que está com a conexão com a espiritualidade, ela não idolatra nada. Ela não precisa de nada que faça ela ter uma ligação. Ah, eu preciso do meu santinho, eu preciso da minha aqui, ó, esse colar aqui que me faz a ligação com Deus. Ela não precisa nada. Uma pessoa que é espiritual, é espiritualista, que teve essa conexão, ela se tornou o templo de Deus, né? O santuário de Deus, do Espírito Santo. Ela não precisa de nada, porque ela já tem a conexão. Entende? Então, essas pessoas que estão aí com ídolo, com correntinha, com coisa, com fitinha, pessoas ainda que estão dormindo, não teve ainda essa conexão. Estão dormindo. Entende, pessoal? Essa é uma verdade que tem que ser dita. Até pessoas de grupo evangélico também estão adorando até o outro homem e tal, não sei o quê, porque é uma pessoa que está dormindo ainda, não teve a conexão espiritual. Né? Aí o que é que ele fala? Ele diz, pois somos santuário. Então, tabernáculo. Você é um tabernáculo. Ele ouviu a voz lá que saía do trono. Você é um santuário do Deus vivo. Então, esse Deus não é um Deus morto. Você tem que sentir. Entende? A pessoa que não está sentindo, ela está no Deus morto. Você está morto, Deus está morto, todo mundo está morto. Então, esse Deus é Deus vivo. Ele fala, como disse Deus. Então, como Deus disse, habitarei com eles. Olha, vê se não está igual lá que falou lá em Apocalipse. Habitarei com eles e entre eles andarei. Então, Deus quer andar com você. Aonde você for, Deus vai estar com você. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, o templo, o tabernáculo, a igreja de Deus está em você. É essa conexão que você entra na egrégora. Foi por isso que eu falei lá, egrégora espiritual, na egrégora de Jesus, ao qual Deus está lá também. Entende? Então, quando os irmãos se unem, a gente está aqui, se une, você assiste meu vídeo, você está conectado comigo, faz pergunta, você está, sabe, meditando aqui junto comigo, você está orando por mim, eu estou orando por você. Então, a gente criou uma egrégora. Por isso que ele disse, eu vou ler agora aqui no tablet, que eu vi um versículo aqui, né? Interessante da gente meditar também. Ele diz assim, Mateus 18, 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio dele. Entende? Foi por isso que ele falou isso. Mas qual é essa pessoa? Essas pessoas que ele vai estar no meio dele. Essas pessoas que acontece lá, o que fala lá em Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então você vai ter o relacionamento. Quando você ter, Cristo vai lhe batizar
com o Espírito Santo e com fogo. Não foi isso que João Batista falou lá? Eu batizo com água, mas vem aí o que vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Quem é? Quem é esse que faz isso? João apontou para Jesus, né? Ele que vai batizar, né? Aí ele, por isso que ele fala lá, João, 1 João, 1 João 1, versículo 3. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que também tenhas comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, você vê que os apóstolos, os discípulos, né, que depois virou apóstolo de Cristo, eles estavam com a comunhão. Então, ele está falando que ele está proclamando e falando as coisas que ele ouviu e viu e tinha essa comunhão, para que você também tenha comunhão conosco. Entende? Então, esse é o processo que acontece. Sem essa... não acontece isso. Entende? Porque ele fala aqui, 1 João 4,13 também. Sabemos que permanecemos nele. Então, ele sabia, João sabia, sabemos que permanecemos nele. E ele nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então, os discípulos que virou apóstolo, ele foi selado com o Espírito Santo. Então, aonde ele for, ele está com a comunhão com o Espírito Santo. Ele está mandando você ir para alguma igreja, está mandando ir. Ele está mandando você ter essa conexão. É o que eu estou falando hoje, que é a ligação com o divino. E o divino é quem? É Cristo. É Jesus Cristo. Ele é um ser divino, o qual foi apresentado a gente para a gente ter comunhão com ele. E aí a gente vai ter comunhão com esse Deus que a gente não conhece. Mas através do caminho de Cristo, a gente vai chegar lá. Você não viu o que ele disse? Só pode vir pelo caminho. Não é isso que ele falou? É isso que ele fala, né? Graças a Deus, pessoal. Por isso que ele fala aqui também, 1 Coríntios 3,16. Vós não sabeis que são o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, aquele que foi selado, teve essa conexão com esse ser divino que é Cristo, ele batizou você com o Espírito Santo e com fogo, o Espírito Santo está habitando em você. Então você se torna um tabernáculo, um santuário da morada desse Deus vivo. Essa é a ligação que eu estou falando aqui desde o começo que eu gravei vídeo. Entende? Mas as pessoas, pela confusão das religiões, não conseguem entender isso. Entende? Porque não foi revelado para essas pessoas. Por isso que elas não conseguem entender isso. Elas conseguem entender que se para você ser um cristão, você tem que ir para o grupo dele. Por isso que o cara falou que o caminho, aquele caminho que Cristo está falando, é o caminho da igreja dele. Não entende, pessoal, não entende. Essas pessoas ainda estão dormindo. Então, quando uma pessoa não entende, e são líderes aí, né? Tem muitos dinheiros, tem muitos membros, são famosos aí. Fazer o quê? Mas não tem a verdadeira conexão, que é essa conexão que os apóstolos estavam falando. Então, os apóstolos estavam pregando o quê? A espiritualidade. Para você se conectar, ter comunhão com Jesus Cristo
e com esse Deus. É isso que os apóstolos, os discípulos estavam pregando. Entende? É isso que ele estava pregando para você. Estava mandando nada de você ir para grupo nenhum, para igreja nenhuma. É você se ligando aí, pronto, você se torna ser um selado pelo Espírito, você se torna um tabernáculo, um santuário desse Deus vivo. Entende agora, pessoal? Entende o que é ligação com o divino? Por isso que eu preguei lá a diferença entre a religião e a espiritualidade. E depois falei dos níveis de consciência que as pessoas estão passando esse processo. Entende? Agora eu estou falando sobre o processo da ligação com esse ser divino que é Cristo, o qual vai lhe batizar no Espírito Santo e com fogo, o qual é essa ligação, essa conexão com esse Deus. Então, é por isso que quando eu falo aqui, se conecte com sua espiritualidade, é você se conectar com esse Deus, com esse ser divino que é Cristo. Entende agora? Entende agora, pessoal? Eu espero que entenda. Ficou um pouco longo o vídeo. Graças a Deus, eu usei até um tabletzinho aqui da minha filha aqui para fazer a pesquisa aqui. Mas graças a Deus, mais um vídeo. E agradecer vocês, pessoal. Vocês estão já continuamente está visualizando meus vídeos, sabe? Você está acessando o meu canal. E eu agradeço muito, né? A espiritualidade fica muito feliz. Agora eu quero que você faça esse processo dessa conexão, para você verdadeiramente se tornar um tabernáculo, um santuário desse Deus vivo. Entende? Não ficar aí fingindo ser religioso, e você vai estar perdendo tempo, pessoal. Eu tive assim, né? Tive um processo assim, mas despertei. Então espero que você desperte também para isso, pessoal. Entende? Até a próxima, se Deus quiser, para o vídeo não ficar longo, se a espiritualidade permitir. Tchau!